A linha Galaxy J morreu. No lugar, a Samsung trouxe a nova série Galaxy M, e aqui temos o mais básico deles, o M10. Ele traz design mais moderno para atrair o público jovem que está cansado da mesmice em smartphones de baixo custo. A novidade realmente inova no segmento de entrada ou temos apenas mais do mesmo com roupagem nova? É isso que você confere agora com o Tudo Celular. O M10 é o primeiro smartphone da Samsung a abraçar o Note. Depois de tanto relutar, a sul-coreana seguiu o mesmo caminho das concorrentes com medo de acabar ficando para trás. Este aqui tem entalhe menor do que o Moto G7 Play devido ao formato em gota. E se compararmos com o K12 Plus da LG, temos muito mais tela em corpo quase do mesmo tamanho. E nada de acabamento premium aqui. Se mesmo o Galaxy J8, que chegou por quase R$2.000, tem corpo de plástico, o que esperar do M10 pela metade do preço? A traseira tem acabamento brilhante e risca com facilidade, mas pelo menos o plástico usado não quebra tão facilmente quanto o vidro. Diferente do M20 e M30, esse não tem leitor de digitais. Há apenas biometria facial que peca em velocidade e segurança. Você pode escolher entre dois modos de operação, mas nenhum entrega a eficiência de um leitor de digitais. A Samsung realizou vários cortes para tentar oferecer o Galaxy M10 por um preço mais acessível. Ele ainda vem com entrada micro USB, não acompanha fone de ouvido e deixa de lado a tela AMOLED para adotar um painel LCD simples. A qualidade de imagem da tela é até boa, o brilho não é muito alto, ficando um pouco abaixo do Moto G7 Play. Além disso, ele demora a ajustar a intensidade do brilho de forma automática. A saturação não decepciona, mas as cores tendem para tons frios, o que resulta em um branco azulado. E o pior é que não há opção para calibrar a tela. Se você é fã das cores vibrantes do painel AMOLED da Samsung, terá que investir mais caro no M30 ou partir para algum modelo mais antigo, como o J6, por exemplo. O M10 também não empolga na parte sonora. O alto-falante até entrega potência decente, mas por ficar na traseira torna o som distante, sem falar que suas músicas serão abafadas ao deixar o aparelho sobre superfícies planas. O Galaxy M10 traz o mesmo processador encontrado no J7 Metal lançado lá em 2016. Por ser um hardware antigo, não espere muito desse camarada aqui. O desempenho é suficiente para tarefas simples, mas mesmo contando com 3 GB de RAM, sofre para segurar muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. O M10 é um pouco mais lento que o G7 Play da Motorola e fica muito atrás do K12 Plus da LG em velocidade. Você não ficará empolgado também com os resultados obtidos em benchmarks. E o mesmo podemos dizer dos jogos. O M10 sofre para entregar boa fluidez mesmo em títulos mais antigos como Asphalt 8. Mas curiosamente o desempenho foi um pouco melhor na versão mais recente do jogo de corrida. Pelo menos em PUBG é possível ter uma experiência decente sem passar muita raiva. O M10 tem bateria maior que Moto G7 Play e K12 Plus e entrega autonomia superior. É possível usá-lo o dia inteiro sem medo de ficar sem celular. O problema está na demora no tempo de recarga, devido ao carregador fraco que vem acompanhando o M10 na caixa. Você precisará esperar mais de 3 horas para ter a bateria totalmente carregada. Como exemplo, o Moto G7 Power tem uma bateria maior e leva muito menos tempo para recarregar completamente. Estamos perto da metade do ano e a Samsung ainda vem trazendo smartphones com o Android Oreo, assim como a LG fez com o K12 Plus. O M10 conta com a versão 8.1 do robozinho e interface Samsung Experience 9.5, mas traz algumas novidades da One UI, como o suporte a gestos. Por padrão, o M10 apresenta propagandas na tela de bloqueio. Você pode desativar este recurso em histórias da tela de bloqueio. Também é possível customizar o tipo de conteúdo que será exibido baseado em seu gosto pessoal. A sul-coreana alegou que lançará a atualização para o Pi com a nova interface já nos próximos meses. Enquanto isso, só nos resta esperar. O M10 tem câmera dupla na traseira, mas ao invés de trazer um sensor para aprimorar a profundidade de cenários, a Samsung decidiu apostar em lente ultra-wide que acaba sendo muito mais útil. Esperávamos melhores resultados da câmera principal. As imagens exibem um alcance dinâmico muito limitado e os detalhes são geralmente perdidos em regiões sombreadas. O HDR não funciona como deveria. Quando ativado, você terá fotos escuras. Já quando está desligado, os cenários saem com luz estourada. A lente ultra-wide registra fotos mais equilibradas e com cores mais saturadas, mas é perceptível um pouco de distorção nos cantos das imagens. Esta câmera não é recomendada para fotos noturnas, já que registra um nível muito maior de ruídos. Não há modo noturno dedicado e mesmo ao usar ajustes manuais é difícil registrar boas fotos à noite.
As selfies apresentam um bom nível de detalhes e melhores resultados com o HDR ligado. Porém, ao ativar o modo retrato, as fotos perdem nitidez e o HDR acaba sendo desativado. O efeito de desfoque do cenário é feito via software e o resultado não é dos melhores, mas também não fica abaixo da concorrência. A filmadora grava na resolução Full HD com todas as câmeras e, como é esperado de um aparelho de entrada, há muitos tremidos. A qualidade sonora é boa e supera rivais como o K12 Plus, que grava em áudio mono. Teste com a câmera principal do Galaxy M10. A linha M chegou para renovar os smartphones básicos da Samsung e busca atrair o público jovem com design mais atual. No entanto, a Samsung fez vários cortes para reduzir o custo, eliminando tecnologias como leitores digitais presentes em rivais muito mais baratos. O desempenho fica abaixo da concorrência, sua bateria rende bem, mas leva muito mais tempo para recarregar. A câmera tem como atrativo a lente ultra-wide, que permite tirar fotos de cenários mais amplos ou grupos com muitas pessoas, mas as fotos nem sempre ficam boas. Ele chega ao mercado por R$ 899 e pode ser encontrado apenas em lojas virtuais. Por esse preço, há opções mais interessantes, como o Moto G7 Play, que você encontra em qualquer loja física. Ou até mesmo partir para algum importado, como o Redmi 7 da Xiaomi, se você busca uma experiência mais completa. Ainda mais que o rival chinês chega oficialmente ao Brasil este mês. Para mais detalhes sobre o novo smartphone básico da Samsung, você só precisa acompanhar a matéria completa clicando no link que está aí na descrição. E convido você a acessar o tudocelular.com para comparar o Galaxy M10 contra seus rivais e ver qual se encaixa melhor nas suas necessidades. Eu sou Wesley Moraes, espero que você tenha gostado dessa análise e nos vemos no próximo vídeo.